Ok. Voltemos então, pessoal. Vamos continuar aí trabalhando a acentuação gráfica, tá? Vamos continuar vendo quais são as regras que envolvem essa acentuação das palavras e o que foi que houve depois do novo acordo. O que aconteceu, que palavra deixou de ser acentuada. Você viu aí em uma outra aula, tá? Em um de nossos encontros, você viu que os ditongos abertos, por exemplo, que as pessoas andam dizendo, os ditongos abertos não são mais acentuados. Não, espere um minutinho, depende. São os ditongos abertos das palavras paroxítonas, realmente não recebem mais acento. Mas os ditongos abertos das palavras monossílabas e das palavras oxítonas, como céu, chapéu, são ditongos abertos que continuam sendo acentuados. Tá? Você viu também que perdeu o acento, tá? O hiato que tem como I ou U na sua segunda vogal, se essa vogal for precedida ou antecedida de um ditongo decrescente. Daí antes era acentuado. Feiura, bocaiúva, lembra o vídeo? Feiura, bocaiúva ou então baiuca, eram palavras que antes eram acentuadas. Mas, como agora eu estou vendo um hiato, segundo a vogal do hiato está precedido de um ditongo decrescente, então o acento já deixa de existir. Já não é mais uma palavra, segundo o novo acordo, não é mais uma palavra que recebe acento. Tudo bem? Aí nós vemos aqui, ó, a nossa sexta, acho que é sexta ou é sétima, acho que é sétima, né, gente? Se eu não errei aqui a numeração, nós vamos para a sétima regra, envolvendo o que mesmo? O acento diferencial. Vamos falar do acento diferencial, é bem bacana, acento diferencial. Vai lá. Rose, eu já entendi, olha só, eu não acentuo mais nenhum desses pares que eram acentuados por ser um acento diferencial. Não, espere, não se precipite, não é assim não. Algumas palavras, alguns termos deixaram de receber acento, outras formas continuam sim recebendo acento gráfico. Vamos ver o que foi que mudou. Você vai escrever assim, ó, você vai entender isso, ó. Não se acentuam mais. Pronto, para você anotar aí direitinho. Não se acentuam mais os pares. Quais são os pares? Primeiro, ó, para e para. Para, eu vou colocar assim, ó. Para e para. Antes você acentuava. Mas por que antes eu acentuava um para, Rose? Simplesmente para que você diferenciasse mesmo um verbo de uma o quê? Preposição. Para diferenciar o verbo de uma preposição, você acentuava a flexão verbal. Ele para pensar. Ele para pensar. Para diferenciar o que era verbo do que era o quê? Preposição. E hoje? Hoje este acento já não existe mais. Como nós vamos diferenciar? Pelo contexto. O contexto deixará, na verdade dizem, na verdade dizem que o contexto se encarregará de deixar as coisas claras a você. Tudo bem? Ele para, olha aí, ó, olha só, olha como é que realmente aqui eu sei, ó. Ele para pensar. Para pensar. Pronto. Rose, aqui eu não consigo diferenciar, se não houver o acento, eu não consigo diferenciar o que é verbo do que é preposição. Ora, querido, consegue sim, consegue sim. Aqui é a sua flexão verbal, até porque se você deixasse o seu sujeito no plural, você não diria, eles param, você diria o quê? Eles param para pensar. Então, você sabe que isso é verbo e isso é a sua o quê? Preposição. É lógico que eu também tenho de admitir, claro que sim, eu também tenho de admitir que se a sua prova quiser complicar a sua vida com isso, ela saberá como, Ela saberá sim, é pedir a Deus aí que esta coisa, essa complicação, essa complexidade não apareça na sua prova. Daí você vai ter de se esforçar mais aí em sua interpretação para conseguir distinguir o que é verbo do que é preposição. Mas, de fato, o acento diferencial nesse par já não existe mais. Tudo bem? Ok. Agora, só foi isso? Não. Vamos ver aqui os principais. Vamos ver aqui os principais. Por exemplo, pelo, olha aí, ó. Pelo, ó. Pelo e pelo
eram palavras que deveriam ter um acento para diferenciar a sua significação. Por exemplo, você acentuava pelo quando se tratava de um substantivo. Você não acentuava pelo quando se tratava da contração de uma preposição mais um determinante, mas você acentuava pelo verbo, para representar aí o verbo pelar. No presente, eu pelo o pelo do gato, porque fica pelo caminho. Eu pelo o pelo do gato porque sempre está pelo caminho. Então, olha só, você antes tinha estes acentos, para diferenciar estas palavras e suas respectivas significações. E hoje, Rose, estes acentos já não existem mais. Como é que eu vou diferenciar? O contexto se encarregará de deixar as coisas claras para mim. E eu vou pedir sempre a Deus que o contexto não seja tão difícil de ser interpretado assim por mim, entende? Porque se a prova quiser complicar, ela sempre terá o seu jeitinho, mas uma boa interpretação não deixará você enganado, tudo bem? Agora esse acento já não existe mais. Ok, vamos a um outro. Rose, o que não se acentua mais também? Ora, por exemplo, pera, pera e pera. Veja só. Antes você acentuava pera, um substantivo. Fui ao mercado e resolvi comprar uma pera. Pronto, substantivo para diferenciar isso daqui, preposição per, olha só, preposição per mais um determinante, pera. Andei pela estrada, meio estranha. Tá vendo? Você antes tinha isso daqui. E hoje, Rose, até porque você nem utiliza mais essa forma, pela estrada. Pela estrada, eu andava, quando não. Pela estrada, hoje você não usa. Na verdade, quando foi que você usou isso, tá bom? Então, como você não usa realmente, aí as novas regras nos afirmam que a palavra pera agora não necessita mais deste acento, Então, são pares que não se acentuam mais. Mas, de verdade, que o que me interessa é mostrar a você aquilo que permanece. Vamos ver? Aí você vai escrever assim, são acentuados ainda. Vamos aqui, vamos ver. São acentuados. Vou escrever aqui para você. Acentuam-se, eu vou escrever assim, é melhor? Acentuam-se. Acentuam-se. Eu vou escrever assim, ainda, para você perceber que não houve mudanças, acentuam-se ainda os pares. Vamos ver agora. Acentuam-se ainda os pares. Vejamos. Por e por. Olha aí que legal. Rose, por que deste verbo aqui eu tenho ainda o acento e nos outros não? Ora, querido, vai entender essas coisas, né? São regras que devemos seguir. Às vezes, essas regras são inclusive arbitrárias. Resolveram e assim nós temos de seguir, tá bom? Mas eu tenho de entender que preciso acentuar ainda por todas as vezes que se tratar de um verbo, para diferenciar de por o quê? Preposição. Veja só, acentuo por verbo para diferenciar de por uma preposição. Simples demais. Rose, para pôr o acento nessas palavras, olha só, tenho de acentuar quando se tratar do verbo. Por meio de suas ideias, esse por preposição já não poderá mais ser acentuado. Na verdade, nunca foi acentuado. Você sempre acentuou primeiro. Então, este acento continua. Ele era antes, novo acordo, continua sendo, ainda hoje. Tá bom? Ótimo. Aí você também vai ter de perceber isto. Verbo pôde, verbo poder no passado, verbo poder no passado, pôde, vai ter de acentuar para diferenciar de pode, para diferenciar de pode, presente. Mas isso é bem lógico, né? Porque se eu não puser o acento, dificilmente o meu interlocutor ou o meu leitor saberá a que tempo eu me refiro, se realmente se trata de um passado, se realmente se trata de alguma coisa que esteja acontecendo no meu presente, ou que seja habitual, que seja uma realidade, que esteja realmente designando um presente. Eu preciso deixar tudo isso muito claro ao meu leitor. Quer ver? Olha só. Se eu simplesmente escrevo a você aqui, o candidato, olha aí, o candidato, aí eu escrevo essa flexão verbal, e continuo. Fazer a prova
fazer a prova com tranquilidade. Olha aí, ó. Com tranquilidade. Ótimo. Então, vamos ver. Aí, se eu der isso daqui para você ler, certamente você lerá assim, ó. O candidato pode fazer a prova com tranquilidade. Ótimo, você leu certinho. Só que houve um problema. Esse candidato já fez essa prova. Esse candidato fez essa prova ontem. E se esse candidato fez essa prova ontem, por que você está dizendo que ele pode, sendo que a prova já foi feita por ele? Está entendendo como é que a situação é lógica? Rose, a prova já foi feita, ótimo, ele já fez essa prova, ótimo. Então, esse aqui é um verbo que designa um passado, isso. Por que você não deixou isso claro? Então, por isso a necessidade do acento. Agora, quando você põe o acento, você deixa as coisas muito mais claras ao seu leitor. O candidato pôde ontem, aí eu poderia inclusive reforçar. O candidato pôde ontem fazer a prova com tranquilidade. Ótimo, ótimo. Rose, se for hoje, ora, tire o acento. O candidato pode hoje fazer a prova com tranquilidade, mas com ou sem esses termos aqui, ó, circunstanciais, você precisa deixar essas coisas claras ao seu leitor, retirando o acento ou colocando, dependendo do tempo a que você se refira. Você entende isso? Tudo bem? Veja que é bem legal. Só que outra coisa que eu gostaria de destacar, um outro detalhe que eu gostaria muito de destacar a você, é o verbo ter, suas derivações. Olha aí, ó. Verbo ter, suas derivações. Ó, suas derivações. Vamos citar algumas derivações do verbo ter? Algumas delas. Verbo manter, ó. Verbo reter, são derivações. Verbo deter, verbo ater-se, olha aí, ó, ater-se, só mais algumas. Verbo obter, ó, o verbo conter é derivado de ter. O entreter, nossa, quantas derivações, Rose? Entreter. E o verbo abster-se, vou escrever aqui só para eu completar. Abster-se, pronto. Abster-se, aqui termina em C, ficou escondidinho, tudo bem? Aqui fechei parênteses. Bom, o que é que tem isso? É que nós precisamos entender que o verbo ter, ele quando flexionado, olha aí, ó, quando flexionado na terceira pessoa do singular, do presente do indicativo, ó, do presente do indicativo, vou trazer para cá, ó. Quando flexionado na terceira pessoa do singular, do presente do indicativo, você tem essa flexão aqui, ó. Por exemplo, ele tem. Olha aí, ó, ele tem. Mas quando ele for flexionado, vou trazer mais para cá. Mas quando ele for flexionado na mesma pessoa, terceira pessoa, só que agora do plural, ainda do presente do indicativo, olha aí, ó. Do presente do indicativo, você, para diferenciar essa flexão de singular e plural, você tem de ter a forma tem, assim, ó, acentuado. Ele tem, eles têm. Rose, esse acento diferencial não caiu, não. Não, ele continua aqui firme e forte, para diferenciar esta concordância que você faz do verbo com o seu sujeito. Verbo concorda com o sujeito em número e pessoa, então deverá ser acentuado ainda, tudo bem? Continua sendo acentuado para diferenciar aí uma flexão de singular e de plural. Assim acontece com todas as derivações. Agora preste atenção, vou começar por aqui, ó. Verbo ter no plural, eles têm. Agora deixe-me só mudar para você perceber uma coisa. Se fosse o manter, Rose, eles mantêm. Ó, eles mantêm a sala em ordem. Se fosse reter, Rose, eles retêm muita água. Ok. Se fosse deter, Rose, eles detêm os bandidos. Pronto, detém. Se fosse ater-se, Rose, eles se atêm. Ó, atém-se com acento. E por aí vai, só mais uma. Obter, eles o quê? Obtêm. Então por que essas formas estão flexionadas assim, Rose, com acento circunflexo? Simplesmente para diferenciar esta forma plural da sua respectiva forma de singular. Uma vez que eu preciso perceber quando é que um verbo concorda com o sujeito em número e pessoa. Se o meu sujeito estiver flexionado no singular, o meu verbo certamente estará no singular. Mas se estiver no plural,
Então, o meu verbo deverá ser flexionado no plural. Em relação ao verbo ter e suas derivações na terceira pessoa do plural, do presente do indicativo, eu tenho de perceber este acento para exatamente distinguir o que é plural do que é singular. Mas agora preste atenção que o verbo ter aqui, ó, no singular, ele não vem acentuado. Ele tem, mas as suas outras formas, sim. Você vai dizer assim, ó, manter. Ele o quê? Mantém. Olha aí, ó. Ele mantém. Reter, você vai dizer ele o quê? Retém. Ó, agora olha o acento que designa a forma de singular. Hein? Deter, ele o quê? Detém. Ó, ele detém. Ater-se, ele o quê? Se atém. Ó, ele se atém. Se fosse obter, Rose, ele também o quê? Obtém. Então, veja só. É diferente, né, Rose? Olha, singular, plural, singular, plural. O menino se mantém quieto, os meninos se mantêm quieto. Tudo bem? Para eu diferenciar. Agora, veja só. Essas formas de plural, Rose, que eu estou vendo aqui, ó, vou marcar aqui para você. Essas formas de plural, por que que elas são acentuadas? Por se tratar de um acento, o quê, gente? Acento diferencial, porque você precisa diferenciar o que é singular do que é plural. Acento diferencial. Mas pode prestar atenção que essas primeiras formas aqui, ó, a justificativa do acento é outra, ó. Aqui a justificativa do acento é outra. Tanto é que tem, nem entrou na regra de acentuação gráfica. Por quê? Porque tem uma palavra monossílaba. E as monossílabas só são acentuadas se forem finalizadas, se forem monossílabas tônicas, finalizadas em A, E, O, seguidas ou não de S. Tem a monossílaba que não segue nenhuma dessas regras, nenhuma dessas finalizações. Por isso, ela não é uma palavra acentuada. Agora, perceba, mantém, retém, obtém, atém, detém. Essas palavras já são palavras oxítonas finalizadas em. E o que nós aprendemos? Todas as oxítonas finalizadas em. Todas as oxítonas finalizadas em A, E, O, seguidas ou não de S. Em ou ens, são oxítonas obrigatoriamente o quê? Acentuadas. Então, na verdade, essas outras são acentuadas, com exceção de tem aqui, ó, tudo bem? Deixa eu me colocar daqui, para você não confundir. São acentuadas por serem oxítonas finalizadas em. Olha aí, ó. São acentuadas por serem oxítonas finalizadas em. Então, perceba que a justificativa da acentuação gráfica aqui é diferente. Hein? Aqui mantém é acentuado por ser uma oxítona finalizada em. Já este acento é para distinguir o que é plural do que é o quê? Singular. Para dizer que o verbo agora está concordando com o sujeito no plural. Entende isso? Então, cuidado com isso daqui. Sua prova cobrará isso de você. Mas eu tenho outras formas também, né, Rose? Sim, sim, sim. Vamos continuar falando de acento diferencial. Vamos lá, vamos lá. Você tem ainda o verbo vir. É a mesma situação. O que, Rose? O verbo vir. O verbo vir. Deixe-me só destacar ainda aqui. Agora nós vamos trabalhar com o verbo vir e suas derivações. Vai lá. O que que acontece, Rose? Exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa que eu acabei de explicar a você. Algumas derivações, alguns derivados aqui de vir, gente, os que mais aparecem na sua prova. Intervir, outra, convir, outra, Rose, desavir, também é um derivado de vir. Outra, Rose, advir, olha só, advir. Outra, Rose, provir. E só mais uma, provir e você tem sobrevir. Olha aí, ó, sobrevir. Você tem todos esses verbos derivados do verbo vir. Então, a situação é a mesma que acabei, a mesma situação daquela que acabei de explicar a você. Como assim? Vou explicar. Verbo vir, se flexionado na terceira pessoa do singular do presente do indicativo, fica assim, ó, ele vem. Olha só, ele vem. Ótimo. Isso é a forma singular. Mas se for a forma plural, Rose, opa, se for a forma plural, você já simplesmente escreve dessa forma, ó. Eles o quê? Vem. Ótimo.
Mas se você não puser o acento para diferenciar quando é que um verbo concorda com o sujeito no singular e um sujeito no plural, você terá aqui problemas de concordância. Você terá problemas de concordância. Para designar o plural, eu tenho de colocar, então, o acento circunflexo. E este acento, Rose, é porque se trata de uma monossílaba? Não tem nada a ver com monossílaba. Esse acento simplesmente se trata de uma questão diferencial, acento diferencial, para que você possa distinguir quando é que o seu verbo está concordando com o sujeito no singular, quando que o seu verbo está concordando com o sujeito no plural. E é um acento obrigatório. Mas vejamos as suas derivações. Derivados de vir. No plural, Rose, intervir. Vai lá, fica assim, ó. Eles o quê? Intervêm. Ó, eles intervêm. Convir, Rose, eles convêm. Olha aí, ó. Eles convêm. Desavir, Rose, eles se o quê? Desavêm. Ó, desavêm. E advir, Rose, eles advêm. Olha aí, ó, advém. E o provir, provém. Eles provêm. Eles provêm de Brasília, ó, sobrevir, sobrevém. Essas coisas sobrevêm sobre a sociedade porque, ó, sobrevém. Está vendo só? Para indicar um plural. E esse acento, Rose, todos esses acentos circunflexos que você está vendo em todas essas palavras, tudo isso mostra a questão do acento e acento o quê? Diferencial, para você simplesmente distinguir quando é que seu verbo está flexionado no plural, concordando com o sujeito em número e pessoa. E agora, no singular, Rose, opa, no singular você tem assim, ó, ele intervém. Olha aí, ó, ele intervém. Eita, é acentuado também, né? Só que agora com acento agudo, né? Aí você tem assim, ó, convém, ó, convém. Outra, Rose, desavir, ele o quê? Desavém, ó. Ele desavém. E o outro, Rose, advir, ele o quê? Advém, ó, acentuado também. Provir fica provém, assim, ó, ele provém de Brasília, pronto, ó, provém. E o sobrevir da mesma forma, sobrevém. Mas aí é acentuado por quê? Pronto, aqui não é mais uma questão de acento diferencial, vou destacar só isso daqui, ó. Aqui é uma questão de oxítona finalizada em que mesmo? Em, olha aí, ó. Oxítona finalizada em. Todas as oxítonas finalizadas, vou colocar, destacar assim. Todas as oxítonas finalizadas em são obrigatoriamente o quê? Acentuadas. Então, veja, a forma de singular, tanto é que vem e não tem acento. Porque isso aqui é acento diferencial, Rose. Querido, não é só usar a lógica. Não é, isso não é acento diferencial, porque senão deveria vir também acentuado. E por que vem e não vem acentuado? Por que esta flexão não aparece acentuada? Porque não é uma questão de acento diferencial. Isso é acento diferencial. Isso é acento diferencial. Isso é um acento que marca uma oxítona finalizada em. Entendeu? Então, são justificativas diferentes, tá? São justificativas diferentes. E eu vou dizer uma coisa, isso aparece muito na sua prova, tá? Isso aparece muito na sua prova. Bom, então vamos lá. Mais uma regra. Mais uma regra. Para nós finalizarmos, bom, vamos ver mais uma regra sobre a acentuação gráfica. Acho que é número 8, não é? Se eu não me perdi aí, você deve me acompanhar, deve ser número 8. Se eu não perdi aí nenhuma sequência. Vamos lá, então. Rose, o que diz o novo acordo sobre as vogais dobradas? Vamos lá. Vogais dobradas. O novo acordo sobre as vogais dobradas. Segundo o novo acordo, essas vogais dobradas não se acentuam e não se acentuam o quê? Mais. Não se acentuam mais. Pronto. As vogais dobradas não se acentuam mais, Rose? Não. Por exemplo, quando você tem aqui, ó, eles ainda creem em Deus. Antes você fazia isso, né? Rose, eles ainda creem em Deus. Então, hoje, esse acento já não existe mais. Ó, o acento já não existe mais. Você só escreve assim, eles creem. Rose, é necessário que eles deem mais atenção a nós. Ó, é necessário que eles deem. Antes você acentuava. Hoje você já não acentua mais. Entende? A vogal dobrada ou vogais dobradas
não são mais acentuadas. Ah? Aí você tem assim, Rose, eles leem bons livros. Ótimo. Antes você acentuava, hoje isso não recebe mais acento. Ah? Eles leem. Rose, hoje eles veem a vida de forma diferente. Ó, eles veem a vida, não é mais. Ah, só isso, Rose? Não, você tem, por exemplo, a palavra voo. Ó, o voo da águia, como apareceu certa vez na prova, salvo engano, da ESAF. O voo da águia, um texto lindíssimo mostrando como que se dá a vida da águia e por que ela vive 70 anos. Lindíssimo o texto. Mas agora tem de escrever assim, ó, o voo da águia. Aí você tem assim, ai, Rose, mas que enjoo essas regras de acentuação, né? Então, ó, se você disse que é um enjoo, não ponha mais acento. Antes você escrevia assim, enjoo, enjoo. Hoje você já não acentua mais. O seu enjoo agora fica sem acento. Entendeu? Você diz assim, Rose, eu perdoo você por mostrar essas regras chatas para nós. Não, não, não. Não são chatas e você não precisa me perdoar por isso. Agora, perdoo é sem acento. Tudo bem? Vogal dobrada. Aí você diz assim, então eu abençoo a sua vida. Sim, abençoar você pode. Olha aí, ó. Abençoo, antes você acentuava. Só que hoje você já não acentua mais. Vogais dobradas não são mais o quê? Acentuadas. Tudo bem? Segundo o novo acordo. E só para eu finalizar, algo bastante simples a você, você tem aqui o trema. Na língua portuguesa, o trema já não existe, ó, não existe mais. Não nas palavras da nossa língua, de origem portuguesa, mas aqui do Brasil, tá? Já não existe mais esse trema. Então, você diz assim, por exemplo, olha, Rose, fiquei tranquilo com a situação. Não coloco mais o trema, Rose. Antes você fazia isso, ó, tranquilo. Rose, sabe que eu nunca utilizei esse trema? É, mas quando você não utilizava, você errava, tá? Porque faz parte da essência da palavra. Agora você já não usa mais. E agora eu vou dizer tranquilo. Não, você não vai dizer tranquilo. Você vai continuar afirmando que é tranquilo, só que agora sem o trema. Aí você tem aqui, ó, linguiça. Olha aí, ó. Linguiça. Antes você fazia isso, linguiça. Olha aí, ó. Hoje você não faz mais. Aí eu vou dizer linguiça. Não, você vai continuar dizendo linguiça, só que agora sem o trema. Já não existe mais. Tudo bem? Você antes escrevia assim, ó, 50. Olha aí, ó. 50. Antes 50 era escrito assim. Você colocava trema. Rose, nunca coloquei, então você sempre errou. Entende? Agora você já não erra mais se você não puser, tá? Agora eu vou dizer 50. Não, você não diz nem tranquilo, nem linguiça, nem 50. Você diz tranquilo, linguiça e 50. Só que agora sem o trema. Você entendeu? Ok? Mas eu volto em um outro momento. Eu preciso encerrar por aqui a nossa aulinha, mas eu volto em outro momento aí, já tentando internalizar, ajudando você a internalizar todas essas questões de acentuação gráfica, já com algumas questõezinhas de prova. Eu volto em outro momento, eu volto com uma outra aulinha, já mostrando a você essas questões básicas de acentuação. Você verá que tudo ficará tranquilo, tá? Mas agora eu preciso terminar por aqui. Espero ter sido bastante clara com você. Só continuar treinando e internalizando, ok? Pessoal, fique bem, estude bastante e até a próxima, se assim Deus nos permitir. Tchau, gente.